Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Coloca aí nos comentários qual o número do like de vocês e vai compartilhando o máximo possível. Pessoal, iremos falar sobre a morte que foi confirmada agora, Daniel Porcaro e seu amigo, a situação dentro da cadeia. Iremos falar sobre o fechamento total aí de Brasília. O ministro André Mendonça tomou algumas providências neste exato momento. Lembrando, pessoal, que os ministros, eles funcionam aí 24 horas, eles estão ativos e muitas ações funcionam nos feriados, nos finais de semana. Iremos diretamente de Brasília aqui apurar as informações. Pessoal, vocês que estão conectados aqui comigo, eu peço a ajuda de vocês, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos estados, coloca nos comentários qual o número do like. Lembrando, pessoal, que a saúde do Luiz Inácio Lula da Silva está delicadíssima, ele foi diagnosticado aí com câncer, está fazendo tratamento, muitos exames ao longo da semana ele está realizando e tudo indica, não sei se ele vai conseguir continuar aí na disputa eleitoral. A gente está aguardando as notícias aí dos médicos a todo vapor. Você que está chegando agora, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Pessoal, Ciro Nogueira agora comprou um triplex de 22 milhões também em um dos prédios mais luxuosos de São Paulo, 3 meses após se tornar sócio de Porcaro e 26 dias antes de apresentar a emenda do FGC, disse aqui ao vivo no nosso canal. Lembrando também, pessoal, que o Ciro Nogueira aí tudo indica que vai ser preso. A gente está acompanhando as notícias agora em tempo real. Pessoal, trajetória também do ministro Nunes Marques, o próximo presidente do TSE, e expõe o porquê nos bastidores ele é conhecido como o rei aí das festas, as informações aí a todo momento. Pessoal, reunião fechada agora há poucos segundos entre o Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Trump. Iremos colocar agora sobre o PL da dosimetria, as informações, o que aconteceu nessa reunião entre o presidente Trump e o Luiz Inácio Lula da Silva. Iremos diretamente dos Estados Unidos apurar estas informações. Vocês que estão chegando agora, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos estados. Quem é mulher, sejam todos bem-vindos. Eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mulheres também, guerreira. Mas vamos, pessoal, diretamente para os Estados Unidos agora, apurar esta informação sobre a reunião do Lula com o Trump. Para que Lula encontrou com Donald Trump nesta quinta-feira nos Estados Unidos. E o encontro, que inicialmente parecia ser apenas mais uma reunião diplomática tradicional, acabou gerando uma série de questionamentos. A previsão inicial era de uma e a aparição pública dos dois líderes. Só que, pouco antes da reunião, a dinâmica mudou. Segundo bastidores divulgados por jornalistas, Lula teria insistido para que a coletiva acontecesse apenas depois da conversa reservada. O problema é que essa coletiva nunca aconteceu. A reunião terminou sem aparição pública conjunta, algo incomum para encontros desse nível entre chefes de Estado. Depois disso, Lula deixou o local sem falar com a imprensa americana. E mais tarde, o governo organizou uma coletiva separada dentro da Embaixada do Brasil. Nos Estados Unidos, isso começou a gerar uma repercussão rapidamente. Jornalistas e comentaristas americanos passaram a questionar o motivo do encontro ter terminado sem imagens conjuntas, sem declarações detalhadas e sem a coletiva prevista inicialmente. Principalmente porque Trump resumiu tudo em uma frase bastante curta. Segundo ele, reunião, abre aspas, correu bem e novas conversas entre representantes dos dois países devem continuar acontecendo nos próximos meses. E foi justamente essa falta de detalhes que abriu espaço para especulações. Alguns comentaristas conservadores americanos chegaram a afirmar que Lula teria sido pressionado durante a conversa reservada, embora nenhuma informação concreta sobre o conteúdo da reunião tenha sido divulgada inicialmente. Só que existe um contexto importante ao redor disso tudo. Dias antes do encontro, os Estados Unidos deram sinais de que poderiam classificar o PCC e o Comando Vermelho
como organizações terroristas internacionais. Uma decisão desse tipo mudaria completamente o nível de atuação americana sobre facções ligadas ao narcotráfico na América Latina. E no mesmo dia da reunião entre Lula e Trump, o porta-aviões americanos US Nimitz chegou à Baía de Guanabara para participar da Operação Southern Seas 2026, exercício militar conjunto entre Brasil e Estados Unidos. A operação envolve integração naval, treinamento militar e troca de informações estratégicas entre os dois países. Além disso, outra questão que também estaria ao radar americano envolve disputas comerciais. A chamada Seção 301 da Lei do Comércio de 1974 permite que os Estados Unidos investiguem práticas consideradas prejudiciais aos interesses econômicos americanos. E o nome da JBS voltou a aparecer nesse debate. Inclusive, segundo bastidores políticos, o encontro entre Lula e Trump teria contado com intermediação de Wesley Batista. Ou seja, o encontro aconteceu em um momento extremamente delicado, tanto no campo diplomático quanto no econômico e estratégico. Enquanto isso, aqui no Brasil, outra movimentação política importante aconteceu nos últimos dias. O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, promulgou a chamada PL da dosimetria. E essa medida pode abrir caminho para a revisão das penas relacionadas aos atos do 8 de janeiro. O projeto trata principalmente da individualização das punições, o que na prática a proposta busca evitar que pessoas com níveis diferentes de participação recebam penas semelhantes sem distinção detalhada de conduta. Ou seja, cada caso poderá ser analisado de forma mais específica, considerando o grau de participação, contexto e responsabilidade individual. O tema ganhou ainda mais repercussão porque Lula não assinou o texto dentro do prazo constitucional, após o Congresso derrubar o veto presidencial. Com isso, a responsabilidade pela promulgação acabou passando para Alcolumbre. Agora, a medida poderá ser publicada no Diário Oficial da União. Especialistas apontam que eventuais revisões de pena ainda dependerão de análise do Supremo Tribunal Federal. Mas, politicamente, o assunto reacende um debate que continua extremamente sensível no país. De um lado, pessoas que defendem punições rigorosas pelos atos do 8 de janeiro. Do outro, grupos que argumentam que algumas penas teriam sido desproporcionais dependendo da participação de cada acusado. E tudo isso continua aumentando a tensão entre Congresso, governo e Supremo. Pessoal, vocês que estão chegando agora, a Dona Maria Souza, a Cristina, um feliz Dia das Mães para todas as mamães, a doutora ama todos vocês. Eu peço que vocês copiem e colhem essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status, coloca nos comentários qual o número do like de vocês e, principalmente, compartilha o máximo possível. Pessoal, a gente vai falar sobre a dosimetria agora no Supremo Tribunal Federal, o que vai acontecer daqui em diante. O presidente Jair Messias Bolsonaro, o estado de saúde dele também é delicado. A Michelle Bolsonaro pediu a oração de todos vocês pelo presidente, porque o ministro Alexandre de Moraes quer que aconteça o pior aí, né? Na verdade, o Bolsonaro só foi internado para poder fazer a cirurgia mediante a muita pressão dos advogados, porque o ministro não queria liberar, mas ele acabou fazendo a cirurgia e agora precisa ficar de repouso. Vamos diretamente de Brasília para poder falar sobre a anistia, pessoal. O Jair Messias Bolsonaro vai ser contemplado? Vamos com as informações agora em tempo real. Compartilhe o máximo possível essa live. O ministro Moraes fez hoje, está a imprensa inteira dizendo que ele suspendeu o PL da dosimetria. Não foi isso, está errado, a imprensa está comendo bola. O ministro Moraes fez algo muito pior, típico de ditadura. Eu vou te explicar agora os detalhes do que ele fez e te mostrar por que isso prejudica em muito a situação dos réus do dia 8, inviabiliza que eles tenham uma solução para o caso deles absolutamente previsível. Não tem prazo mais para os réus do dia 8 voltarem para casa. Eu sou André Marcílio, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa, você se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo e deixa o like, deixa o joinha nesse vídeo. Bom, o ministro Moraes tinha na mão dele o bem. O que ele fez? Ele usou essa ação e deu uma liminar suspendendo o PL da dosimetria. Não foi isso. Antes fosse. Porque se ele tivesse feito isso, era pelo menos um ato visível. E um ato visível também é passível de ser questionado e de ser recorrido. Mas ele
Ele não fez isso. Ele simplesmente pegou e disse o seguinte: está caindo aqui no meu gabinete muitos pedidos para aplicação da lei que acabou de entrar em vigor, tem também essa ação questionando o PL da dosimetria, então para não haver confusão, eu vou suspender o benefício de todo mundo, de todos os réus, até que essas questões todas sejam melhor solucionadas. Ele não pode fazer isso. Ele pendurou essa decisão dele em lugar nenhum. Ele não usou os instrumentos que estavam à sua disposição e simplesmente deu um ato da cabeça dele, suspendendo todos os benefícios. Qual o problema disso? O problema disso é que isso não tendo sido feito dentro da ação que questionava o PL da dosimetria, repito a vocês, não temos mais um ato visível. A decisão dele está pendurada em lugar nenhum e, portanto, não tem tempo para ser revogada, não pode ser recorrida, não pode ser alvejada ou até mesmo questionada pelos seus colegas de STF. É uma decisão que está em cima ou baseada ou ancorada em lugar nenhum. Isso impede o questionamento, impede que ela seja recorrida, impede que os seus colegas de plenário, inclusive, possam, de alguma maneira, corrigir os cursos ou os rumos dessa decisão dele. Isso também é muito ruim, porque essa decisão que ele acaba de dar, ela é totalmente questionável juridicamente e ela não tem prazo, não há nenhum prazo para também ela ser questionada. Isso deixa os réus do dia 8 num momento, num limbo, numa espécie de lugar nenhum. Eles não podem recorrer dessa decisão, não há como decisão pronário, todo mundo com seu benefício suspeito. Isso é um absurdo completo. O ministro passou de todos os limites e deu uma decisão que deixa na mão dele a possibilidade de que os benefícios sejam aplicados. Ele vai colocar essa ação que questiona o PL da dosimetria para julgamento quando ele quiser, ele vai dar o benefício para os réus do dia 8 quando ele quiser, e ninguém pode recorrer, ninguém pode fazer nada. É uma loucura o que está acontecendo no país, mas não é absolutamente algo que não estava no radar. A gente aqui no canal disse muito bem que isso era possível, é até provável de ocorrer, porque nós estávamos diante de um ministro e de um STF que não queria dar à direita a possibilidade de usar a soltura, a liberdade dos réus do dia 8 como um elemento eleitoral, como uma espécie de cabo eleitoral para a direita dizer, olha só, nós ganhamos, nós vencemos, as pessoas estão soltas. O STF, junto do governo federal, nesse consórcio estatal, não queria entregar esse elemento para a direita explorar durante as eleições. E agora o Moraes, para isso, passa por cima de toda e qualquer razoabilidade e dá essa decisão. Meus caros, o ponto é que nós estamos numa ditadura. Quem não entendeu ainda isso, bom, agora eu acho que talvez tenha ficado mais claro. Deixa aqui o seu comentário. Pessoal, o André aí, muito comentarista de extrema importância. Pessoal, tá faltando somente aqui, você que está ao vivo comigo, 56 pessoas para a gente atingir aí 122 mil. Você que é da direita, você que gosta da política, né? Copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Pessoal, Flávio Bolsonaro e Lula empatam agora no Polymarket. Há poucos segundos atrás, Flávio com 41,1%, Luiz Inácio 41%, Renan Santos 5,5% e Romeu Zema 4,2%. Pessoal, lembrando também que o Zema aí, o ministro Gilmar Mendes descreveu que se ele continuasse as críticas aí, iria prender. Pessoal, Polícia Militar desce o cacete agora em estudantes da USP que estavam em greve, impedindo professores de dar aula. Poucos segundos atrás, agora, no estado de São Paulo. Um abraço para os paulistas, para os cariocas, para os mineiros, para os capixabas. Pessoal, eu amo cada um de vocês, amo a população de São Paulo, do Rio de Janeiro, também de Minas, da Bahia. Alô, Bahia. A todos vocês, coloca aí da onde vocês estão me assistindo. Pessoal, olha o cacete que os policiais aí deram nos estudantes na USP, olha só. Olha a porradeira. Patrimônio público isso aí, tá? Porradeira para tudo quanto é lado, pessoal. Só Deus para ter misericórdia aí do pessoal, né, que impediu os professores. Pessoal, a todo mundo que está aqui presente, eu peço bastante a atenção de vocês, principalmente agora a respeito da dosimetria. A gente vai colocar ao vivo aqui o nosso senador trazendo os detalhes, né? Vamos responder com a anistia poucos segundos atrás.
se essa anistia realmente for contemplada, vai abarcar todo mundo, principalmente o presidente Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que o amigo do Daniel Vorcaro cometeu suicídio aí dentro da cadeia, a divulgação, as imagens não foram vazadas não, tá, pessoal? A informação é que cometeu suicídio e pronto. O Daniel Vorcaro logo depois começou a urinar sangue, o ministro André Mendonça liberou aí o Daniel Vorcaro para ir ao hospital, depois o ministro também pediu que o Daniel Vorcaro voltasse para a prisão. A gente está acompanhando, porque até agora não teve a delação aí do Daniel Vorcaro, não teve a entrega dos ministros, dos deputados, dos senadores, de todos que estão envolvidos, e a gente teme aí pela vida também do Daniel Vorcaro, tá? Vamos agora, diretamente de Brasília, apurar informação sobre a anistia. Você que está chegando aqui conectado de segunda a segunda, peço a ajuda de vocês, se inscreva neste canal, a inscrição de vocês é de graça, compartilhe o máximo, quero desejar meu feliz Dia das Mães para toda mamãe, precisando de qualquer coisa, pode acionar aqui a doutora Olívia, que eu estou disponível aí para todas as mamães. Vamos que vamos, pessoal. Esta decisão monocrática, prepotente do ministro Alexandre de Moraes, suspendendo os efeitos da lei da dosimetria, aprovada por ampla maioria do Congresso Nacional, não é uma surpresa, mas é uma provocação que deve ser respondida com a votação do projeto de lei da anistia, que, além de tudo, representa um passo verdadeiro e concreto para a pacificação do país. Esta decisão monocrática. Pessoal, o senador sempre com sábias palavras aí, trazendo os detalhes sobre o que está acontecendo sobre a anistia aos presos políticos. Pessoal, Jorge Messias ainda não conversou com Alexandre de Moraes e Flávio Dino após ter sido rejeitado pelo Senado para a vaga no STF. Ele considera que Moraes e Dino foram os algozes aí da sua rejeição há poucos segundos. Polícia Militar de São Paulo retira estudantes que ocupavam a reitoria da USP durante esta madrugada. Foi necessário utilizar cacetetes, gás e escudos diante aí da resistência dos estudantes aí na USP. Pessoal, agora o nosso deputado, vou trazer todos os detalhes agora sobre a lei da dosimetria, trazendo em tempo real. A Maria Souza e ministro André Mendonça, assiste o nosso canal aqui, dona Maria, toma cuidado, vamos orar pelo ministro André Mendonça, devido às ações que ele está tomando aí, está mexendo em casa de marimbondo. Avião do ministro aí deu defeito pela segunda vez. O ministro ia viajar aí no seu avião e deu problemas técnicos. Será realmente, pessoal, que foi problema técnico ou foi sabotagem, né? A gente está de olho, pessoal. Vamos agora com o Sostênis Cavalcante, trazendo sobre a questão da dosimetria e as informações. Um único voto desconsidera a decisão de 513 deputados eleitos pelo povo e 81 senadores igualmente eleitos. Votamos, aprovamos a dosimetria. O descondenado presidente da República veta. Nós derrubamos o veto do descondenado. Lógico, a lei está valendo. Não. A Associação Brasileira de Imprensa, primeiro, entra com a ADI. Depois, o puxadinho do PT, a Federação PSOL-Rede, entra com a segunda ADI. Vai parar nas mãos de quem? Só podia ser dele. O ditador da toga, Alexandre de Moraes. Ele foi sorteado. Quem acredita nesse sorteio só deve acreditar também em Papai Noel. Caiu na mão de Alexandre de Moraes e ele agora decide anular a decisão do Congresso Nacional. Que democracia combalida esta do Brasil, que não se existe mais direito ao poder legislativo. Estão querendo acabar com os poderes da República. Mas, para piorar, esta semana, o descondenado foi lá nos Estados Unidos, tadinho, com o pires na mão, pedindo a Trump, aquele que eles não gostam de jeito nenhum, por favor, devolve o visto do meu ministro da Saúde, dos meus ministros, das pessoas que vocês estão perseguindo, dos ministros do STF, porque nós já votamos a dosimetria. Ô cara pálida, ô descondenado, vocês votaram contrário, nós aprovamos e agora? O seu ministrozinho, Alexandre de Moraes, esta associação de alguns ministros do STF com o Executivo,
derrubou a dosimetria. Quero só dizer uma coisa a todos vocês. Eu sempre disse que a dosimetria, com o projeto de lei, não é resolver. Tem que ser uma PEC, porque aí nós não vamos depender de ninguém do STF. E a PEC tem que ser votada, porque nós já tivemos voto nesta dosimetria suficiente para aprovar um projeto de emenda constitucional. E aí, com a PEC, nós não queremos mais dosimetria. Tem que ser anistia ampla, geral e restrita. E se nós, patriota, queremos de verdade resolver o problema do Brasil e queremos pacificar este país, nós devemos eleger Flávio Bolsonaro em outubro, porque aí nós vamos ter garantia de que não só vamos votar anistia total, geral e restrita, mas também vamos votar o impeachment deste ministro ditador da toga, que sua esposa teve um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Faça-me um favor, não existe contrato desta natureza para direito, mas sim para lobby. Lobby no Brasil é ilegal. E Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, deve ser impeachmentado o quanto antes possível. Pessoal, falou agora. Você que está chegando aqui, o Gilvaldo Duarte chegando, a todo mundo, Felipe Bezerra, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Se inscreva, que a inscrição de vocês é de graça. Este canal vai ser um dos únicos canais que vai eleger os nossos deputados, os nossos senadores e o nosso presidente para o Brasil dar uma volta total. A partir de hoje, quero chamar a atenção de você que é eleitor, que vai votar este ano. Vamos se concentrar neste canal para a gente conseguir eleger os representantes do povo. E volta aqui... Porque isso é uma prática ilícita, um contrato vergonhoso que Vossa Excelência deveria, se tivesse vergonha, pedir para sair de onde está, porque é crime o que o escritório de sua esposa fez com dinheiro roubado do Banco Master. E nós vamos continuar até o final fazendo justiça pelos nossos patriotas. Triste dia para o Brasil. Pessoal, os seus tênis aí trazendo as informações, você que está chegando, a gente vai falar sobre agora, daqui a pouquinho, nesse link aí da live. Eu peço que vocês cliquem, compartilhem essa live com o máximo de pessoas possível, essa transmissão agora ao vivo. Vamos chegar a 122 mil inscritos, vamos eleger, pessoal. Vamos se inscrever nesse canal para a gente eleger os nossos representantes. E o presidente Trump prendeu agora e acabou de acontecer uma morte aí dentro da cadeia. O STF fechado agora, iniciando com essa notícia. Clica nesse link, dê um joinha, compartilha, porque aqui aconteceu. A gente está entrando ao vivo. Quero desejar um feliz Dia das Mães para Maria Souza, para todas as mamães aqui do meu canal, para quem desempenha essa função, que nunca teve filho, mas desempenha essa função de mãe. E todas as mulheres que estão aqui, para mim, é considerada mãe, devido ao cuidado, os comentários de vocês. Eu quero desejar que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para cima, Brasil, orar pelo nosso Brasil e principalmente ter ações. Se inscreva neste canal, curta, compartilha, porque a gente está junto, do início até o fim. Daqui a pouco a gente volta com todas as informações. Beijo, beijo, beijo.